tema é a crise e a saúde. Tem algumas linhas que enquadram o debate. A ideia central é que o Serviço Nacional de Saúde e os cuidados de saúde primários são, na situação atual, uma almofada poderosa para que a crise não afete ainda mais a população e as pessoas e as famílias e, portanto, atenua o sofrimento. E, portanto, a lógica seria, aqui tem que haver carinho, não cortes cegos, não desinvestimento. Infelizmente, a miopia política não me parece estar a ver isso e, portanto, também na almofada amortecedora dos impactos também está aí desmantelada. Portanto, e é esse tema, e sobretudo perspectivando o futuro e a necessidade de algo que tem que ser feito, que deve ser feito e que no que nos tocarem devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, que vamos fazer este debate. A primeira intervenção é do professor André Pescaia, depois haverá a intervenção do Dr. Luís Castelo Branco. O nosso comentador ainda não está presente, mas não podemos atrasar o início dos trabalhos e, portanto, eu dava já a palavra ao André. Muito bom dia, colegas. Agradecer primeiro ao SFAN, não só pelo convite para estar aqui hoje, mas também pelo apoio ao longo dos últimos 6 anos em que temos levado a cabo este estudo, mas essencialmente por continuar a insistir e a lutar pela implementação das USFs e pelo sucesso das mesmas e para que o seu trabalho destas USFs realmente seja um contributo importante para a saúde da população. Este estudo vai já na sua 6ª edição. Estamos no 7º Congresso. A partir do 2º, temos sempre apresentado os resultados deste estudo. Tem sido um dos momentos que se tem tornado uma rotina nestes encontros. Eu vou apresentar aqui a evolução destes 6 anos numa série de parâmetros. Não fiz este estudo sozinho, tive o apoio, a colaboração e a autoria do António Pereira e da Silvia Machaqueiro, mas depois há um grande conjunto de pessoas que foram dando aportes e melhorias para o questionário. Foi também um aspecto muito importante para conseguirmos depois também implementar no terreno e ter a taxa de resposta que conseguimos ter. Só para dar um contexto, temos neste momento na altura do estudo 418 USFs, neste momento temos 419. O estudo foi um estudo censitário, portanto inquirimos todas as USFs. É um estudo observacional, transversal seriado ao longo destes 6 anos e essencialmente descritivo. Temos o questionário de autopreenchimento via web, que enviámos a todos os coordenadores das USFs e tivemos 74, isto é um novo recorde de sempre de respostas. Tivemos um recorde de respostas de 74%, ou seja, tivemos 309 respostas válidas, no total de 418 USFs contactadas e que também representavam o universo. Isto também é um facto novo. Nunca nos outros estudos anteriores conseguimos contactar todas as USFs e neste ano também conseguimos contactar todas e tivemos esta taxa de resposta. E esta taxa de resposta por si só também é um resultado, ou seja, há aqui realmente, a maior parte dos estudos tem cerca de 30 a 40% de taxa de resposta e este conseguiu realmente uma taxa de resposta muito relevante. Avaliámos a satisfação com a reforma, a identificação de necessidades, a qualidade, a informatização, a contratualização, instalações de equipamentos, recursos humanos e ligação à comunidade. A taxa de resposta é ainda mais relevante porque o questionário era muito extenso e implicava realmente muito trabalho. E, portanto, isto implica realmente uma grande motivação dos coordenadores. Só para darmos um contexto, estamos aqui numa mesa sobre crise e isto dá o contexto da nossa crise. Temos esta evolução ao longo dos anos, desde 2006,
esta evolução e vemos que de 2014 para 2015, nos primeiros 5 meses, apenas uma USF foi inaugurada. Portanto, o ano passado já tinha tido um novo máximo, um novo mínimo também de USFs inauguradas. Aqui vemos a evolução também ao longo dos anos. Aqui as USFs A, que foram inauguradas, aqui as B. E vemos que nos últimos anos, desde essa legislatura, tem vindo sempre a descer. Ou seja, 2010, 49, da anterior legislatura, do governo, aqui começa a atuação do governo, 43, 39, 38, 25, e este ano temos uma. Nas B, o cenário ainda é mais, digamos, de crise, e que ilustra realmente e dá razão, porque vale a pena falar desta área também nesta mesa. Então vamos ver qual é a satisfação com a reforma. O questionário tem uma parte de satisfação genérica e depois satisfação muito pontual e muito específica em relação a algumas áreas. Eu penso que aquilo, como vão ver, a satisfação com alguns aspectos mais específicos explica estes resultados mais genéricos. Então vemos que, no princípio, a primeira vez que avaliámos, em 2009, 2010, quando se perguntava, em relação ao momento atual da reforma, os cuidados primários, considera estar, em termos gerais, muito insatisfeito, 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 satisfeito ou muito satisfeito, havia ainda a maioria das USFs estava satisfeita ou muito satisfeita. Havia ainda aqui já um grupo de USFs que começava a estar insatisfeita com alguns aspectos, e desde 2009 e 2010 até 2014, 2015, o atual estudo, esta percentagem aumentou muito e tornou-se até a maioria. Portanto, houve uma inversão. Antes a maioria das USFs estavam satisfeitas ou muito satisfeitas e agora estão muito insatisfeitas ou insatisfeitas. E este grupo das muito satisfeitas tem vindo a diminuir também ao longo do tempo e também está no seu nível mais mínimo. Depois perguntámos também sobre algumas entidades em particular. A primeira que perguntámos ao Ministério da Saúde e vemos que em 2009 e 2010, mesmo assim, havia 36% de coordenadores do USF que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos e neste momento são apenas 3,6%. E há 0% de coordenadores muito satisfeitos. Isto também é só para dizer que este estudo também não é um voto abaixo, ou seja, quando há os motivos de satisfação, como havia aqui alguns nesta altura, no princípio de 2009, as pessoas também reconheciam essa satisfação. Em relação ao Ministério da Saúde, os muito insatisfeitos e satisfeitos realmente agora são a grande maioria. Quase 80% dos coordenadores. E, portanto, o Ministério da Saúde foi a única estrutura que foi avaliada que conseguiu, já num registro já muito negativo, ainda conseguiu descer mais. Todas as outras estruturas, mesmo aquelas que ainda se mantêm registros negativos, conseguiram subir um pouco neste último ano. Mas o Ministério da Saúde é aquela que realmente manteve este nível de insatisfação e aprofundou. A evolução da satisfação dos coordenadores com a reforma dos cuidados primários e instituições. Temos aqui a porcentagem de coordenadores satisfeitos ou muito satisfeitos, portanto, os que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. Vemos aqui em relação ao momento atual, sempre a descer, ao momento atual da reforma, temos agora também no novo mínimo. Aqui temos a atuação do Ministério da Saúde, sempre também a descer, e desceu mais agora no último ano. A atuação da ACSS, começámos a medida em 2011 e 2012, está sempre no registro negativo, mas houve aqui uma pequena melhoria, eventualmente relacionada com as melhorias na área da contabilização. A atuação da ARS que pertence ao OSF, também avaliámos ao longo do tempo, diminuiu e agora tem vindo a aumentar. A satisfação com algumas ARS, vamos ver aqui nuances regionais. E depois a atuação da SPMS, que também subiu aqui ligeiramente, mas também num registro muito negativo. A satisfação com as outras instituições, com estruturas relacionadas mais diretamente com a tutela, continua num registro muito negativo, ainda que com melhorias em relação ao ano passado. A Administração Central do Sistema de Saúde, Serviços Partilhados, o Ministério da Saúde, as Administrações Regionais de Saúde e os Departamentos de Contabilização Regional. A avaliação ainda é negativa, mas subiu ligeiramente. As melhorias mais marcadas verificámos as estruturas mais perto das USFs, e isto também dá uma certa esperança que as coisas estejam a melhorar também mais no terreno.
as equipas regionais de apoio e os agrupamentos de saúde. Foi onde se verificou uma melhoria mais delicada, mesmo assim ainda em território negativo. Aqui temos por regiões, Norte, Centro, Lisboa, Valtejo, Alentejo e Algarve. Em relação à reforma, vemos que a maior fatia de insatisfação, onde as pessoas estão mais insatisfeitas, é em Lisboa, Valtejo e no Algarve. No Algarve é muito significativo. Em relação à ARS, vemos que LVT, novamente no Algarve, tem avaliações muito negativas. O Algarve, 100% dos coordenadores que responderam estão muito insatisfeitos ou insatisfeitos, e depois aparece o centro aqui com uma posição um bocadinho melhor em termos da própria atuação da ARS. Um pouco melhor, ou seja, até bastante melhor. Portanto, estão aqui nesta zona central. Nem há muitos satisfeitos, nem muito insatisfeitos, estão aqui nesta zona central. E depois temos os ACs, que onde a insatisfação é maior, é realmente na zona do Algarve. A atuação em relação à ERA, que pertence à sua USF, vemos que novamente a LVP tem um registro muito negativo, muito se destaca das outras. O Algarve aproxima-se, mas a LVP é mais negativa. E depois vemos que, em relação às ERAs do Norte e do Centro, os resultados são já maioritariamente positivos. E isto também é um resultado muito interessante. E, de certa maneira, aquilo que interessa agora é ver o que é que realmente são as boas práticas nestas regiões para conseguirmos generalizá-las. E depois os próprios departamentos de contratualização, no centro, também se consegue ter resultados positivos. E, portanto, isso também se mantém ao longo dos anos. É sempre o centro que tem realmente a parte da contratualização sempre correu, pelo mesmo modo, mais satisfatório para os coordenadores. Novamente, a LVT e agora no Alentejo, os resultados são negativos. Portanto, a LVT, de uma maneira geral, está à frente da insatisfação na maior parte das avaliações. Na identificação das necessidades, nós perguntamos quais são os principais problemas que carecem de resolução nas OSCs e nos cuidados primários. Sistemas de informação tem sido sempre o primeiro. Em todos os estudos, sistemas de informação têm sido sempre os primeiros. Este ano são os equipamentos informáticos, que não apareciam anteriormente, ou seja, a parte de informatização, até a ferramenta a criar e outros equipamentos para além dos informáticos. Portanto, isto é uma dimensão da crise, esta falta de atualização dos equipamentos, faltas de equipamentos que são considerados básicos, e isto é um problema que tem estado a subir neste ranking das necessidades. Os incentivos institucionais, que também está sempre neste top 5, e a contratualização, que antes, nos últimos 2 anos, estava mais alta nas necessidades, agora está um pouco mais baixa. O que quer dizer que, pessoalmente, houve algumas melhorias na área da contratualização. Na qualidade, vemos que a grande maioria das OSFs, cerca de quase 80 e tal, mais de 85%, tem manuais de boas práticas ou manual de procedimentos, a maioria também em relação para todas as áreas importantes e um bocadinho menor para a maioria das áreas importantes. E só apenas 13% é que não tem manuais de boas práticas. A questão da valorização, da satisfação dos cidadãos e da satisfação do trabalho dos profissionais também tem estado crescendo. 80% das OSCs fazem a avaliação da satisfação dos cidadãos e cerca de 57% fazem a satisfação do trabalho dos profissionais. Em relação à informatização, perguntámos se ficou alguma vez sem acesso às aplicações informáticas. Vemos que 61% das OSCs ficaram mais de 10 vezes sem aplicações informáticas e destas, 34, 11 a 50 vezes e 27, mais 50 vezes sem aplicações informáticas ao longo do último ano. E consideram também, por 21%, que isso afetou a qualidade dos cuidados. Portanto, isto é um aspecto muito relevante. Em relação ao portal do BI das OSCs, uma iniciativa da OSF-AN, que de certa maneira é um instrumento de transparência em relação à atividade das OSCs e dos CSPs, a maioria portanto, 45% está satisfeito ou muito satisfeito e apenas 4,1% está insatisfeito ou muito insatisfeito com este portal. Em relação às funcionalidades, os dashboards, os relatórios, também, novamente, a maioria dos coordenadores estão satisfeitos com estas funcionalidades do BI-USF. Em relação à contratualização, digamos, o aspecto mais desenvolvido do relatório, aqui vamos só apresentar as grandes conclusões. Há melhorias importantes numa série de áreas. Apenas uma minoria de coordenadores, 34%, continua a considerar que o processo de contratualização em termos globais não tem vindo a melhorar.
portanto, cerca de 49%, mas os outros realmente consideram que houve melhorias ao longo dos últimos anos e principalmente neste último ano. Continuam a achar que há falta de transparência e equilíbrio na negociação, embora tenha melhorado ligeiramente, e a percepção que as especificidades de cada USF não estão a ser tidas em conta neste processo, e esta é uma percentagem que se tem mantido. Há um aumento no número de USFs com direito a incentivos institucionais, mas a maioria a grande maioria, não tem estes incentivos em dívida. A maioria dos coordenadores dos USFs encara o processo de autorização como um estímulo para trabalhar com maior qualidade. Esta percentagem tem vindo também a manter-se ou a aumentar. A quase totalidade do USF modelo A, cerca de 88%, quer evoluir para o modelo B. Isto revela a vontade dos profissionais a trabalhar com o maior grau de exigência e a alcançar melhores resultados na prestação de cuidados de saúde à população. Em relação às instalações e equipamentos, 62% dos coordenadores afirmam ter instalações adequadas. O equipamento clínico é considerado por 37,5% dos coordenadores como inadequado, e portanto isto já começa a ser uma porcentagem que tem vindo a aumentar, e portanto isto é novamente o tal sinal da crise. O equipamento informático é maioritariamente considerado inadequado, 67%, e a central telefónica dos USFs gera elevada satisfação. 79% dos USFs dos coordenadores está em desacordo ou muito em desacordo que a central telefónica permita dar resposta às necessidades de atendimento dos utentes. Durante o ano de 2004, faltou na sua USF material considerado básico, e portanto estamos a falar de material considerado básico, luvas, vacinas, 18,4% dizem uma a duas vezes, 3 a 10 vezes 42%, mas 30% das USFs considera que mais de 10 vezes faltou material considerado básico. Estamos aqui a terminar. Os profissionais, os recursos humanos, os profissionais de provisão do quadro, temos no topo os médicos, depois os enfermeiros e os secretários clínicos, e vemos que os profissionais de provisão do quadro, em 2009 e 2010, eram 91% dos médicos que estavam provisão do quadro e agora são 84%. Houve uma ligeira melhoria nos enfermeiros, mas também houve novamente um agravamento no grupo profissional, onde este problema é mais agudo, que são os secretários clínicos. Agora vou falar de grande novidade, de grande inovação da ARS da LVT e eventualmente outras ARS, mas como é a minha, sinto isto um pouco mais agudamente. O controle biométrico da assiduidade. O controle, e temos que dizer que o controle biométrico da assiduidade não é um problema em si próprio. Agora, o regulamento que está por trás deste controle biométrico da assiduidade é que é realmente muito penalizador. Posso dizer, por exemplo, na ARS de Lisboa e Valtejo, o regulamento que está para ser aprovado diz que se vai somando os atrasos, portanto, se for 1 minuto de atraso, vai-se somando a hora do almoço ou da entrada, vai-se somando ao longo do mês, e quando atinge 30 minutos, há uma falta justificada. E tem que se justificar faltas de 1 minuto. Portanto, atrasa-se 1 minuto, temos que justificar. E isto depois gera uma série de trabalho também em relação a toda esta área. O controle biométrico da assiduidade tem impacto positivo na prestação de cuidados, 50% consideram que está muito em desacordo, 25% em desacordo, nem de acordo 19,9%, de acordo 1,4% e só 2,8% é que está muito de acordo, que tem um impacto positivo. Considero que o controle biométrico da assiduidade melhora a gestão da unidade, a maior parte das USS considera que piora a gestão da unidade. O controle biométrico, o tempo de trabalho que é realizado, para além do horário oficial para dar resposta às necessidades da população, é contabilizado no balanço de horas e 79% dizem que não. Portanto, mesmo que se atrase 1 minuto e se façam 3 horas a seguir ao horário, isso não é considerado. O tempo como coordenador despende para dar resposta aos requisitos do controle biométrico, ou seja, o trabalho que o coordenador tem que fazer para dar a resposta a estas exigências, 60% considera que é excessiva e que perturba a sua atividade como coordenador. Vemos também que começa a ter, há mais USFs a prestar contas à população, mas essa é realmente ainda uma porcentagem muito pequena. Muitos já têm liga de amigos e a maior parte também participa em iniciativas junto à comunidade. Em conclusão, o número de participantes do estudo foi o mais elevado de sempre, existe vontade dos profissionais para dar um novo impulso a esta reforma. As mais recentes evoluções do processo de contratualização foram bem acolhidas pelos coordenadores,
Mecanismos de auscultação de profissionais como este e ter a sua opinião de um modo útil e de um modo atempado para tomar a decisão é possível. Este estudo provou que é possível, este estudo demorou cerca de 2 meses e meio a pôr em prática, desde o princípio até ao final, e portanto é possível auscultar os profissionais e ter a sua opinião em tempo útil. O portal BI das USF é apresentado como plataforma inovadora de partilha, transparência e cidadania e é bem acolhido pelos coordenadores. Em satisfação com a atuação do Ministério da Saúde, com a CSF, com a ARS, com os departamentos de contabilização e com a SPMS, mas com estas nuances que acabámos de falar, falta material básico na maior parte das USFs, assim como há falhas informáticas muito relevantes, e há um impulso para condições para as novas USFs. No entanto, aquilo que nós vimos é que realmente este governo apenas abriu uma USF neste ano e 25, também é um novo recorde negativo do ano passado. Apesar de todas as recomendações, todos os estudos que indicam que as USFs do modelo A e principalmente as do modelo B têm realmente uma prestação muito acima do modelo tradicional e com níveis elevados de satisfação e também são mais eficientes. Isto é o último slide. Há 2 anos fui a Londres e quando estava a passear numa das ruas, encontrei a School of Life e tinha um cartaz em português. E eles diziam: existo porque insisto. E realmente as USFs nasceram porque se insistiu e têm que realmente continuar a crescer e desenvolver, porque nós não temos desistido de insistir e de continuar o nosso trabalho junto às populações. Muito obrigado. Já foi apresentado pelo Dr. Vítor Ramos. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns à Associação Nacional de USFs por mais esta iniciativa. Cumprimentar os meus colegas de mesa, o Dr. André, e dar-lhe os parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido pelo importantíssimo relatório que apresentou. Cumprimentar também o Dr. Vítor Ramos e também pelo seu excelente trabalho, excelente contributo para o desenvolvimento das USFs no nosso país, que tem feito ao longo dos últimos anos. E, por fim, cumprimentar-vos a todos e dar-vos também os parabéns por serem corresponsáveis, sendo a maior parte de vós profissionais dos cuidados de saúde primários, serem corresponsáveis pelo sucesso que as USFs têm sido ao longo dos últimos anos e pelo seu contributo exemplar para a saúde dos portugueses e com exemplo também, em muitos casos, para o que se faz lá fora. Apresento-me, sou médico e sou também farmacêutico, sou interno de Oncologia Médica no Centro Hospitalar do Algarve e tenho dedicado algum do meu tempo a fazer investigação na área da saúde pública e da política de saúde, em particular o impacto que a crise tem na saúde do nosso país. E vou então falar-vos um bocadinho deste tema, tentando focalizar alguns pontos essenciais. Vou deixar aqui algumas áreas onde vou só abordar, para se quiserem, durante a discussão, nós podemos aprofundar um pouco. O tempo é curto e, portanto, fazer alguns highlights de alguns pontos principais. Vou falar um bocadinho da crise dos números e já vou explicar o que é que quer dizer com isto. Evidência do passado sobre crise e saúde, evidência do presente e algumas reflexões finais que gostaria de partilhar convosco e que todos pudéssemos eventualmente trazer depois para a discussão. Estando a falar para uma plateia onde há muitos profissionais de saúde, certamente muitos de vós já se depararam com estes números. Uma PCR de 50 e os leucócitos de 12 mil. E eu convido-vos a refletirem o que é que acham que este número quer dizer, o que é que esta pessoa terá. Certamente, muitos de vós terão a pensar: pois, mas isso não diz nada. Pois não, mas se eu disser que é um homem de 60 anos, independente, com dispneia, etc., com raio-x, localização à direita, alguns podem dizer: bom, essa pessoa provavelmente terá uma pneumonia. E eu concordo. Depois, com os exames complementares, de acordo com aquilo ou que ajudam no diagnóstico final. Ajudam. E a primeira coisa, quando falo de crise de números, que gostaria de realçar é que os números não devem ser vistos de uma forma isolada. Devem ser integrados no contexto onde estamos. E, portanto, são um complemento sobre a informação de base e o conhecimento que nós temos num determinado contexto. E quando queremos falar de crise de saúde, temos que dizer que os números e os dados devem ser sempre um complemento e não aquilo que nos define na essência das tomadas de decisão. Outro aspecto importante está à direita. A imagem portanto, à vossa esquerda é uma imagem do céu da Grécia. E do céu é bonito como qualquer outro sítio do mundo e vocês certamente não conseguiam compreender do que é que estaríamos a falar. Vem qualquer coisa, luzes, e é uma paisagem de facto interessante quando se sobrevoa. À direita, depois temos uma imagem de alguém a dar larejas à população. Portanto, é no terreno. É o que está a passar no terreno. E de cima,
muitas vezes aparentamos, e quando olhamos à distância, porque achamos que temos uma visão integrada do que está a passar, o que de facto acontece é que distanciamos e não conseguimos compreender o que de facto está a passar no terreno. E isto é um dos problemas. Também podemos olhar para a imagem com mais detalhe e alguns podem dizer, bom, temos ali uma laranja para cada mão. Ou se calhar podemos pensar, compreender o contexto do que é que aconteceu, que isto foi na altura da greve dos farmers, dos agricultores, e em que a população dava faminta, e quando soube que eles iam deitar comida fora, vieram à rua pedir, por favor, não deitem fora, deem-me que eu preciso de comer. Isto é a realidade. Os relatórios nem sempre transparecem a realidade. Portanto, 2 pontos essenciais, antes de começarmos a aprofundar o assunto, é compreendermos primeiro que os números devem ser integrados, da mesma maneira que nós na clínica prática integramos os números são informação complementar, aqui também, quando estamos a falar de saúde, e que os relatórios, há uma distância muitas vezes entre relatórios e a realidade. E esse gap é um gap quer temporal, em que os relatórios saem tarde e por vezes não permitem tomar decisões atempadamente, e é um gap também de acordo com aquilo que se está a passar no terreno, porque nem sempre transpõe aquilo que nós sabemos que está a acontecer e que vocês no terreno sentem. Passando para o passo seguinte, evidência do passado. Esta não é a primeira crise com que o país se depara, nem é a primeira crise que algum país no mundo ou uma região se depara. E há uma forte evidência do passado que a crise afeta a saúde e bem-estar das populações. Nomeadamente alguns pontos essenciais: determinantes sociais de saúde, saúde mental, comportamentos de risco e doenças infecciosas, doenças crónico-degenerativas e a mortalidade, como outcome final. Portanto, isto é uma forte evidência, como vos digo, do passado, e que quando queremos começar a falar deste assunto é sobre esta premissa e sobre este conhecimento básico que devemos começar o nosso diálogo. Falando, apenas pegando alguns desses pequenos exemplos, há um vasto trabalho na área dos determinantes sociais de saúde e que são muito importantes, são algo fácil de mensurar e têm um impacto significativo na saúde das nossas populações. Por exemplo, o gradiente de exclusão social, o stress, a saúde da infância, fundamental para a saúde do futuro adulto, o desemprego e as condições de trabalho, o apoio social, os vícios de alimentação, são tudo determinantes importantíssimos de saúde e bem-estar das populações. Dou-vos apenas 2 pequenos exemplos. Há uma relação muito direta entre a qualidade do trabalho e a segurança do emprego ou desemprego e a saúde mental das populações. Uma forte evidência, há um excelente trabalho de Michael Marmot nesta área, que é uma das pessoas que mais se tem dedicado a isto e com um excelente trabalho para o OMS também nesta matéria. Há também uma correlação forte entre a integração social e a mortalidade. Populações onde os grupos estão mais integrados, maior coesão social, demonstram menores índices de mortalidade comparado com subgrupos populacionais onde há menor integridade social. E, portanto, partindo da premissa deste conhecimento base, eu penso que será, no mínimo, pouco sensato considerar que os cortes na saúde não vão afetar diretamente a população em qualquer contexto. Porque há este conhecimento de base, e este conhecimento de base é muito forte. Olhando um pouco para a evidência no presente. Bom, a Organização Mundial de Saúde decidiu em 2008, quando a crise começou, ou quando no contexto europeu, fazer um estudo sobre, ou compreender a nível europeu, o impacto que a crise ia ter. Já antes, um grupo em Oslo se tinha criado e começar a trabalhar esta área, mas em particular foi decidido fazer um estudo em vários países, e alguns países foram selecionados em particular por estarem mais suscetíveis a esta crise, sobre o impacto que a crise podia ter e como é que poderia ser monitorizado. Nós, em Portugal, fizemos parte desse grupo e de autores do nosso estudo. Este estudo foi também, a sua matriz foi desenvolvida em conjunto por todos os autores, portanto, embora possamos aqui considerar que algumas áreas a gente até poderia ter optado a fazer diferente, mas foi feito um consenso sobre como é que a estrutura ia ser feita e como é que todos nós devíamos desenhar e desenvolver o estudo. Não vou falar em detalhe, ele está publicado, vocês podem o ler. Vou falar apenas de alguns, mais uma vez, de alguns highlights sobre aquilo que me parece essencial deste estudo. Mas, no fundo, está estruturado de forma qual é a crise, que crise é que estamos a passar, ou como é que ela começou, o que é que havia antes da crise no sistema de saúde, que respostas foram dadas e o impacto verdadeiro, o impacto que possa existir ou que está a existir no nosso contexto.
E eu, como mensagem principal deste estudo, gostaria de destacar-vos que, quando começa a crise, seguirá um conjunto de medidas que são tomadas, nomeadamente com a chegada da Troika, e em que é decidido que há um conjunto de obrigações financeiras em que o país está obrigado e que deve cumprir, uma das coisas, de facto, que foi consensual naquele período para quem estava a tomar decisões, foi considerar que havia um conjunto de obrigações que tinham de ser cumpridas, custe o que custasse. E foi assim que o plano de ajustamento começou. Mais tarde houve uma reflexão, e há reflexão por quem estava a decidir, porque certamente havia já muita gente a alertar para a importância de considerar que, sem crescimento económico, é extremamente difícil conseguir atingir os objetivos financeiros que cada país estava obrigado. E, mais tarde, a própria União Europeia começou a perceber que, de facto, sem crescimento, nós não conseguimos atingir as nossas metas financeiras. Agora, aquilo que nunca foi equacionado e que não foi colocado na agenda, em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Europa, na União Europeia, por ninguém, foi a importância de colocar a saúde e o bem-estar das populações no centro de todo este processo. É um direito legítimo e fundamental para o equilíbrio de qualquer sociedade. E podemos ver isto sobre várias perspectivas. E falando exclusivamente para quem quiser olhar para obrigações económico-financeiras, não falando de um direito legítimo e das legítimas aspirações das populações, é que a saúde e bem-estar, a população mais saudável, com melhor índice de bem-estar, uma população mais ativa economicamente, trabalha melhor. Há uma forte também evidência nesta matéria. E, portanto, falando apenas, se quiserem, exclusivamente sobre a parte económica, proteger a saúde das populações é estar a proteger também a economia do próprio país. E se protegermos a economia do próprio país, como estava a dizer anteriormente, mais facilmente se conseguem atingir as obrigações financeiras. Portanto, no fundo, proteger a saúde das populações, por um lado, é uma obrigação, é um dever de qualquer governo, por um lado, por si só. Por outro lado, também, do ponto de vista de quem está focalizado em aspectos financeiros, é consegui-los atingir mais facilmente, trabalhando desta maneira. Portanto, esta equação falhou. Parece que, finalmente, começa a haver uma reflexão sobre este assunto. Mais tarde começou a ser equacionada a nível europeu e em alguns países em particular. Mas, surpreendentemente, confesso-vos, normalmente não costumo falar nem mencionar declarações pessoais sobre determinado tipo de assuntos. Prefiro falar um pouco e abster-me um pouco desse contexto político. Digo-vos desde já, como conflito de interesses, eu não sou membro de nenhum partido, nem pretendo ser. Portanto, sou absolutamente independente. Mas há coisas que nós, no nosso contexto, não podemos ficar abstraídos e temos que olhar para eles e a importância que elas têm. Há 15 dias, ou na semana passada, o nosso primeiro-ministro disse que o objetivo é vencer a doença e não perguntar se as pessoas têm dor. O objetivo que temos é vencer a doença, não perguntar se as pessoas, durante este processo, têm febre ou têm dor. Se gostam de sabor de xarope ou se o medicamento que tomam lhes faz um pouco mal ao estômago ou qualquer outra coisa. Quer dizer, se os efeitos secundários de todo o processo que se passa valem ou não valem a cura. E eu confesso-vos, como alguém que é médico, alguém que é farmacêutico, alguém que trabalha em política de saúde e que escrevemos o que escrevemos na que vos mostrei no slide anterior. E, ainda por cima, sendo interno de oncologia médica, onde este balanço entre os efeitos secundários e a eficácia são particularmente críticos, isto não foi propriamente muito bom de ouvir. E, portanto, eu gostaria de ser apenas um comentário sobre isto. É que quando nós optamos por uma terapêutica, temos que ver 3 coisas. Se o medicamento é necessário, se é eficaz, se é seguro. Sempre, certo? E, portanto, de facto, era necessário fazer alguma coisa. No contexto da crise que a Europa ultrapassava, no geral, e Portugal em particular, era preciso fazer alguma coisa. Mas a eficácia do tratamento é que, se calhar, porque os países não estão a crescer conforme é desejável, as metas financeiras não estão a ser atingidas e os outcomes que se criam não estão de acordo com o que era expectável ou que se desejaria há uns anos atrás. E então a segurança, essa certamente não foi tida em consideração, como ele próprio assume. Mas é uma obrigação, quando se toma uma decisão política deste tipo, de considerar a segurança, neste caso, permitem, das políticas como prioridade. E a segurança, neste caso, era a saúde e o bem-estar da nossa população, por exemplo.
E já vamos lá mais à frente perceber porque é que isto não está a acontecer. Ou como é que indicadores é que nós temos que nos dizem que, de facto, isto não está de acordo. E, portanto, eu acho manifestamente insensato estas declarações. E acho irresponsáveis, e permitam-me dizê-lo frontalmente, e nós não podemos deixar que nos digam isto. Porque isto é o problema. É, ao fim deste tempo todo, e toda a evidência que existe, um primeiro-ministro de um país assumir que os efeitos secundários não interessam é a antítese de tudo o que nós andamos a trabalhar. E de tudo aquilo que é prioritário. E, portanto, isto é uma declaração ideológica daquilo que ele considera que é importante, mas eu tenho que vos dizer que acho isto absolutamente inaceitável. E nós não podemos deixar que nos digam isto. E ele disse isto e passou e tudo normalmente. Não me pareceu que houvesse também grande revolta quanto isto. Isto é absolutamente inaceitável, dizer-lo desta maneira. Bom, como vos comecei por dizer, os números são métodos complementares de diagnóstico. E é isso que vos vou trazer aqui alguns para complementar toda a informação, para nós percebermos um pouco melhor o que é que, de facto, o que é que está acontecendo no nosso país. Olhando para os determinantes sociais de saúde, pego, por exemplo, o desemprego e não há muito a dizer. É consensual que, desde 2007 até à data atual, um crescimento brutal do desemprego, mais ou maior variância, em alguns números e algumas dúvidas, mas é consensual considerar que o desemprego é muito superior, atualmente, comparando com aquilo que era há uns anos atrás, com as consequências que nós sabemos que tem na saúde e bem-estar das populações. Depois podemos também aprofundar, se quiserem, durante a discussão, o porquê que o desemprego tem tanto impacto na saúde e bem-estar da nossa população. Olho para outro dado interessante nos tratamentos sociais de saúde, o risco de pobreza e exclusão social, como vos mencionei anteriormente. Portugal tem estado sempre com um risco de pobreza e exclusão social acima da média da União Europeia. Olhamos, por exemplo, para um país de referência, a Polónia, que entrou mais tarde na União Europeia e que tem vindo a convergir com a Europa no geral. E olhando para os últimos anos, direi simbolicamente, um país como a Polónia, por exemplo, já nos ultrapassou, já converge mais com a Europa do que nós, e Portugal aparenta estar a afastar-se e aumentar o risco de pobreza e exclusão social, a afastar-nos daquilo que é a média da União Europeia. Olhando para o nosso sistema de saúde, eu não vou falar da importância das USFs, tenho mais a ouvir de vós do que a falar convosco sobre o que é que eu acho sobre a importância das USFs. É consensual, penso eu, neste auditório, essa importância e a importância da reforma e de continuar a desenvolvê-la. O Dr. André fez uma excelente apresentação em que expôs o essencial, penso eu, do terreno, que é o importante, como volta atrás, daquele segundo slide. Os relatórios podem dizer uma coisa, mas o que vocês estão a sentir no terreno e transpor isso para a realidade, e transpor isso para a evidência e para números e para relatórios que possam ajudar na tomada de decisão, é fundamental. E esse passo é um passo importante. Mas falo-vos, por exemplo, da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Há aqui uma coisa interessante sobre este aspecto. A rede não se tem desenvolvido conforme as metas que tinham sido criadas em 2006. Mas se pensarmos, temos uma população mais velha, com mais comorbilidades, e também já falo nisto a seguir, com maior risco de pobreza e exclusão social, portanto, com este agravamento, de facto, a necessidade das redes, da rede é maior. E nós vemos isso. Estamos nas enfermarias todos os dias, temos internamentos de casos sociais que estão lá a ocupar camas que não vão para outro sítio simplesmente porque a rede não está a dar resposta. Isto é uma realidade diária. E está a custar muito mais, e se quiserem também falar só de parte económica, está a custar muito mais ao Governo ter ali aquela pessoa internada numa enfermaria à espera de ter uma pneumonia, uma infecção urinária, do que colocá-la dentro da rede onde o custo per capita é inferior. E seria certamente muito melhor, quer para o hospital, quer para nós profissionais que estamos no hospital, quer para a própria pessoa. E, portanto, este é um aspecto importante do sistema, este pouco desenvolvimento. Falando também do esforço que a população faz para aceder aos cuidados de saúde, Portugal é líder no que respeita ao out of pocket, portanto, o que pagamos do bolso no acesso aos cuidados de saúde, no momento. Portanto, o esforço que fazemos para aceder aos cuidados de saúde no ato do acesso aos cuidados de saúde é superior, é dos maiores a nível europeu. E não só é maior, como foi o país que mais cresceu nos últimos anos. Portanto, uma tendência de agravamento desta problemática. Olhando para outro aspecto fundamental, onde todos nós nos integramos, profissionais de saúde, os cortes remuneratórios, a diminuição da contratação, a deterioração das condições de trabalho, conforme aqui, pegando no pequeno exemplo, ou no grande exemplo dos cuidados primários que agora foi relatado. Uma ausência de um sistema de meritocracia, de facto,
crónico, não é de agora. Elevada ineficiência no funcionamento do nosso sistema de saúde no geral e do Serviço Nacional de Saúde em particular. Leva, certamente, tem levado a muita desmotivação dos profissionais de saúde e insegurança quanto ao futuro. E se acrescentarmos o desequilíbrio da balança entre empregabilidade e formação, temos, de facto, 3 fenómenos interessantes. Reforma antecipada, shift público-privado e imigração. Olhando para a imigração, vê-se que todos nós estamos a par desta crescente tendência de saída de profissionais de saúde para o estrangeiro. Olhando para a reforma antecipada e falando dos cuidados primários em particular, há... Como é que isto se aponta? Ok. Olhem aqui para este número interessante. Isto é o gráfico dos cuidados primários. Aqui só para alertar que estamos a entrar numa era em que vai haver um boom de reformas. Há muita gente em pré-reforma. E quando esta gente sair, nós perdemos excelente capacidade técnica e excelente capacidade formativa. Isto é empobrecimento. E se as pessoas se reformam mais cedo porque estão fartas do que está a acontecer, de facto nós todos perdemos dentro do nosso sistema de saúde. Há um outro aspecto que talvez leve para a discussão sobre o corte dos medicamentos. Muita gente, e é quase consensual considerar que os cortes foram positivos e que foi um benefício. Eu não concordo tanto com isso e mais tarde posso-vos falar, se quiserem, na discussão sobre um fenómeno chamado de exportação paralela, que no fundo é considerar que os medicamentos não estão acessíveis à população. E há muita evidência sobre isto e não é só também uma realidade portuguesa. Já sabe isto há muitos anos, que isto acontece. Quando se cortem demasiado nos medicamentos, há um fenómeno que é vender para fora e não ter acesso ao medicamento. E pensem, vocês, quem prescreve, quantas vezes é que quiseram prescrever um medicamento que não estava acessível na farmácia? E a resposta que eu vos dou é que 93% dos médicos disseram que isso já aconteceu. E podemos falar com mais detalhes, se quiserem, sobre o fenómeno a seguir. Entrando na saúde em particular, os anos de vida saudável após os 65 anos. Portanto, nós somos mais velhos, estamos cada vez mais velhos, como população em geral, mas também, pior, é que estamos mais doentes. Portanto, somos mais velhos e com mais comorbilidades do que a média da União Europeia. Isto é um problema, é uma grande pressão. E estando mais pobres agora, cria uma enorme pressão para o nosso sistema de saúde. É um grande desafio. Como é que nós podemos gerir isto? Olhando para um dado em particular sobre a depressão e suicídio, valores fortes, portanto, aparenta haver, ou há aqui uma forte evidência do aumento nos últimos anos destes importantes aspectos da saúde da nossa população. E realça também o facto de nós não devemos ver a depressão como um fenómeno isolado, como a depressão em si não é um problema por ser uma depressão. É todas as consequências sociais que aquela pessoa que está deprimida tem para ela, para a sua família e para as pessoas com quem está relacionada. Portanto, os custos ou o impacto de uma pessoa estar deprimida é enorme. Dados do próprio Ministério de Saúde, porque agora finalmente parece que reconhecem esta tendência. Eu termino falando de outro assunto. Isto é hóquei em patins, e vocês podem perguntar, está aqui um slide de hóquei em patins. Não, eu não jogo hóquei em patins, nunca joguei. É simplesmente uma área onde Portugal, das poucas áreas onde nós fomos líderes mundiais. E somos os melhores do mundo a jogar hóquei em patins, durante muitos anos. Mas há outra área onde nós somos líderes mundiais, onde somos os melhores do mundo. E essa área é na resistência aos antibióticos. Nós somos os melhores. As nossas bactérias são as melhores do mundo. São as mais multiresistentes. E, portanto, se elas estivessem aqui e se houvesse um prémio de bactérias mais multiresistentes, elas certamente iriam agradecer a um conjunto de medidas que foram tomadas e à ineficiência do sistema que lhes permitiu desenvolverem-se e serem tão multiresistentes. Portanto, um pouco mais a sério sobre a multiresistência das bactérias, há aqui vários fatores que criam de base que estão a criar um problema. Esta multiresistência vem de trás, não é de agora, e não é responsabilidade dos últimos 2, 3 anos apenas de um determinado governo. É um problema crónico do nosso sistema de saúde. O envelhecimento da população, portanto, aumenta a probabilidade das pessoas estarem infectadas, as comorbidades que elas já têm, e a pobreza, portanto, como vos falei dos determinados sociais de saúde, que aumentam o risco de infecções, e o facto das pessoas estarem com menos apoios sociais, mais velhas, mais doentes, aumenta certamente o risco das pessoas terem infecções. Mas aumenta o risco, e num sistema onde as multiresistências são enormes, aumenta enormemente a probabilidade de doenças infecciosas graves. Então, com a crise, tudo isto, principalmente a parte social, agrava imenso e, portanto, o que é expectável, temos aqui uma base, um problema, uma bomba relógio, que nós temos de ter noção que isto é expectável que pudesse acontecer no nosso contexto de base. E, de facto, olhando para um pequeno exemplo, a resistência à Klebsiella, é interessante, eu gosto muito deste gráfico, porque, de facto, é na altura do início da crise,
E uns poderão dizer, não, mas isto é uma coincidência, pode ser uma coincidência, de facto é que isto parece ser uma tendência, e já vamos lá ver, terminando com o slide a seguir. Aumento brutal da multirresistência à Klebsiella, por exemplo. E, falando em números gerais, de facto, a morte por doença infecciosa, tirando a SIDA e tuberculose, tem vindo a aumentar nos últimos anos, e é uma tendência que estamos a falar também, se calhar, há muitas vezes em subregistros. Há muita gente que pode morrer neste contexto e que, se calhar, os registros não foram feitos adequadamente. Finalizando, mais do que concluir, gostaria de fazer umas reflexões finais convosco. De facto, há uma forte evidência de que a crise tem impacto negativo na saúde. A análise da evidência deve ser integradora e contextualizante, ou seja, nós não devemos, como vos disse, olhar para os números de forma isolada, devemos perceber o contexto onde estamos inseridos, com base na evidência do conhecimento que já existe sobre aquela matéria, o que é expectável acontecer, e depois analisarmos de facto o que é que está a acontecer no terreno. E está a haver, de facto, um impacto na saúde e bem-estar das populações à grande, em particular no nosso contexto. Os indicadores que nós temos, com base no conhecimento que já tínhamos do passado, indicam-nos que fortemente que há a haver este impacto negativo na nossa saúde e no nosso bem-estar. Mas o mais importante de tudo isto é o que é que nós aprendemos com o que está acontecendo no nosso país. O que é que, de forma a esta crise e o impacto que está a ter na saúde da nossa população, o que é que nós podemos acrescentar para o futuro? Em situações futuras, o que é que nós devemos fazer diferente para que o impacto seja menor do que aquele que está a ser? E esta é a reflexão final que deixo e depois podemos retomar, obviamente, este assunto na discussão, se quiserem. Muito obrigado pela vossa atenção. Temos ainda alguns minutos, algumas reflexões que me foram suscitadas, que partilho convosco e depois espero que também ajudem aqui nesta organização de pensamento e, sobretudo, de perspectivação da ação, dentro daquilo que está ao nosso alcance e de também de nos tornarmos mais exigentes em relação aos decisores que têm o dever, a obrigação de sofisticar um bocadinho a mente, ou pelo menos terem sensibilidade para o foco da sua ação, que é a população, e sobretudo as camadas o setor mais vulnerável, que em Portugal ainda é maioritário. Em relação ao primeiro estudo, há aqui dois polos que aparecem sempre. As coisas num país centralista como o nosso, muito centralizado, de tradição, as coisas não aparecem só pela ação das bases, não é? O que a gente viu, até por exemplo, na taxa de resposta, atingimos um recorde, o que significa que houve uma boa resposta da base. Mas, tanto quanto eu sei, os organizadores do estudo tiveram uma ação proativa de ir à procura das respostas. Portanto, há dois braços, não é? Sempre, pelo menos, não é? neste caso. Portanto, o braço, enfim, de quem está centralmente e a participação de quem está localmente. E quando isto é bem articulado, temos o recorde. Da mesma forma que em relação à formação do SIFs, elas não surgem por geração espontânea, sabemos isso. Houve maior, claro, independentemente do entusiasmo, para que elas surjam é necessário haver interesse, participação, organização da base, dos profissionais, em resposta a necessidades, mas houve também sentido, vontade de decisões e ações de órgãos centrais que criaram condições e estimularam. E, portanto, mais uma vez, se não houver, quando existe a convergência do polo estratégico com a ação local e o interesse local, acontecem coisas. Se um dos polos fraqueja, não acontece nada. Apesar de haver 50 candidaturas, este ano, até maio, estamos quase primeiro semestre, não aconteceu nada. O argumento não pode ser dos custos, porque as unidades modelo A custam a mesma coisa, continuam a custar a mesma coisa. Portanto, nem sequer há claramente um desinvestimento, para não falar em obstrução. Portanto, depois outra questão que me parece é que surge, não é? Me parece, é óbvia, é que a atuação dos centralistas, não é? É disfuncional.
E isso manifesta-se pelo crescentes níveis de insatisfação, salvo raríssimas exceções, e salvo o SPMS, que se calhar ainda não deu tempo para mostrar exatamente as coisas. Portanto, há uma crescente insatisfação dos coordenadores em relação aos órgãos centrais, depois há às ARS, etc., que são patamares absolutamente, enfim, é uma palavra que não deveria dizer, mas horríveis, pelo menos algumas delas. Claro que depois aparecem as exceções das eras, de duas eras, não é? E de um departamento de contabilização, não são maravilha, mas não são o descalabro das outras questões. Surge aqui coisas instrumentais, não é? Que não dependem propriamente de grandes decisões, coisas básicas, não é? Na minha unidade de saúde familiar, os cidadãos telefonam para os números oficiais e ouvem a seguinte resposta: o cliente que procura contactar não tem o telefone ativo, ou o número que marcou não está atribuído. E, portanto, provavelmente deu aqueles resultados. Portanto, este é um exemplo, entre muitos outros, dos sistemas de informação, etc. E depois uma questão central é que esta lógica das unidades de saúde familiar, de 88% querem passar a B, significa que 88%, a maioria, não é, está num patamar que desejaria assumir e evoluir para um sistema de trabalho em que o desempenho, aquilo que se faz, tem reflexo, enfim, tem consequências na retribuição. Bom, portanto, esta é uma questão que estamos numa situação crítica. Aquele não é uma crise. Não é? Depois temos o enquadramento mais geral, que está muito relacionado, não é? Que o Luís apresentou, que está disponível num relatório internacional, esse pode ser absolutamente público, e que nota esta déficit de visão, que é uma visão muito simplista, não é? Portanto, a gente tem que pagar a todo o custo. Não é? E de facto, é um pensamento linear, absolutamente cego, que vê os problemas muito à distância, não está a sofrer, não precisa enfim, daquelas laranjas, não é? Quem faz aquelas afirmações não tem essas. Mas de facto aqui retomamos ao texto do próprio programa e a afirmação que decorre destas questões: não é possível pôr um país com dinamismo para pagar o que deve, se ele está definhado. Não é? Se as suas forças definham e, portanto, quanto vai dever mais, vai sofrer mais, e é um ciclo vicioso. Portanto, a terapêutica provavelmente faz entrar enfim, numa espiral descendente, ou pelo menos não eficaz. Bem, isto não nos vai deixar deprimidos. Alguma coisa da nossa parte teremos de fazer. Eu abro aqui o debate a largo para suscitar as vossas intervenções, inclusivamente relacionando-as com este nosso encontro, com os 7 pilares, com os compromissos, com o trabalho que é preciso fazer nos próximos meses. Algo que ao nosso alcance como cidadãos individuais, como cidadãos, enfim, que participam em organismos cívicos, eventualmente, na nossa associação do USFs, nas nossas pequenas unidades, na nossa interação e proximidade com as comunidades, até porque o que devia ser acarinhado num momento, digamos, de grandes problemas, de facto eram as organizações, as instituições, a ação de interface direta com as residências das pessoas, os cuidados de saúde primários,
e a questão dos cuidados continuados, por exemplo. Não é? E esta devia ser, quanto a mim, a prioridade das prioridades. Não é? E o acesso às questões essenciais, digamos, ao apoio, aos cuidados, etc. E, portanto, é isto que tem que ser reforçado e que tem que ser demonstrado, enfim, quanto a mim. Quem é que quer... Rui, precisas de um... Foram comunicados ao Ministério da Saúde, responsáveis tiveram conhecimento, e qual o impacto e a resposta em relação a estes números? Bom, muito obrigado pela pergunta. Há uma resposta que eu posso dar, pública, e há uma resposta, e há um conjunto de coisas que aconteceram que eu prefiro não falar. Aquilo que eu posso dizer que aconteceu foi que este estudo, os autores é o professor Constantino Saclarides, sou eu, a doutora Patrícia e a doutora Elda. E o que aconteceu é que há um conjunto de editores internacionais em parceria com o Ministério da Saúde português. Portanto, o Ministério da Saúde foi um dos revisores do nosso próprio trabalho. E aquilo que aconteceu é que há um conjunto de respostas, há um conjunto de sugestões de alteração ao nosso trabalho que foram absolutamente inacreditáveis, na minha opinião. Fiquei estupefacto quando li aquilo que foi escrito pelo Ministério da Saúde. Não só eu, porque depois também é a imagem do país que fica mal lá fora. Escrever o que eles escreveram como sugestões de alteração é, no fundo, quer dizer, eles é que se colocam numa posição um pouco, na minha perspectiva, um pouco fragilizada perante a Organização Mundial de Saúde. E houve, de facto, um tentar atrasar a publicação deste relatório. Eu diria que, com mais sucesso, foi feito em Espanha, porque foi proibido de publicar em Espanha este trabalho. Portanto, em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Estónia, e na Espanha não foi publicado, porque a Ministra da Saúde de Espanha proibiu a publicação. Eu não sei se devia dizer isto, mas isto aconteceu. E fica aqui. Não foi publicado, foi proibido publicar. Não, o português está publicado, está a livre acesso na internet. Procurem link na Organização Mundial de Saúde, está lá, ponham o impacto da crise na saúde, ou em inglês, que aparece lá e conseguem ler, está lá disponibilizado em todo lado. E, portanto, a resposta do Ministério foi essa, foi de tentar que o trabalho não fosse publicado e foi de fazer um conjunto de afirmações absolutamente inexplicáveis. Eu lembro-me de uma. Posso dar aqui um pequeno exemplo. Quando foi da questão dos números que nós coletámos do norte do país sobre depressão e suicídio, a resposta foi, bom, mas aqueles números não são significativos, 240, uma população de 240 mil pessoas, aqueles números não são significativos, e não nos parece que haja aqui uma relação direta, talvez seja as pessoas estarem a registar mais informação. Bom, eles não acreditam nisto. Eu não acredito que eles acreditem nisto. Eu acho que há aqui um conjunto de maneira de comunicar, de tentar negar. E tentar negar é, no fundo, é aquilo que nós não podemos admitir. É estar a esconder o problema. É estar a agravar o problema. É estar a adiar o que está a acontecer. É negar aquilo que nós conseguimos, vocês todos percebem no terreno. E eu pergunto-vos, quantos de vós que estão no vosso centro de saúde e têm a percepção, se quiserem podem depois tentar ver com mais detalhe, que há de facto uma deterioração da saúde mental da nossa população? Ou que há uma franja da população com mais dificuldade em aceder aos cuidados de saúde? Quantos de vós é que sentem isto? Isto sim, isto é evidência. É evidência importante, depois tem que ser translacionada para dados e para dar resposta. Portanto, foi complicado. E acho que um dos grandes problemas aqui é esta falta de compromisso de que não podemos tentar negar o que está a acontecer e devemos encarar que há um problema, que a responsabilidade não é só dos últimos 4 anos e deste governo, na minha perspectiva. Há aqui um conjunto de problemas crónicos do nosso país e que têm que ser encarados como tal. Por exemplo, aquela questão da multirresistência aos antibióticos não é de agora só. É um problema que já vem de trás e vem de muitas coisas e muitos fatores que contribuem. O que é importante é refletir e perceber o que está a acontecer, porque é que chegamos aqui, quais são os desafios que nós temos e o que é que nós temos de fazer para melhorar. Acima de tudo, o que é que podemos fazer para melhorar. E, portanto,
querer continuar a adiar este problema sistematicamente e negar, e depois a seguir o problema é dos outros, acho que é o pior de tudo, porque a situação agrava-se muito mais. E que nós vimos, por exemplo, no caso dos suicídios. Quer dizer, já há muito tempo que houve ali, principalmente a partir de 2008, houve ali uma tendência forte que depois não foi trabalhada da forma que devia. Mais alguma pergunta? Intervenção? Enquanto não há mais perguntas, mas sintam-se, por favor, à vontade, eu gostaria de aqui acrescentar dois assuntos que eu não aprofundei durante a apresentação e que acho que são muito relevantes. Um deles é aquela questão dos medicamentos que eu vos falei. Tem sido consensual considerar que os cortes foram positivos e que foi um sucesso das políticas de diminuir o preço dos medicamentos. E, de facto, numa perspectiva, era importante, que havia um excesso de despesa com o medicamento. Mas, por outro lado, é preciso, como em todos os sistemas, perceber que tem que haver um equilíbrio. E aqui o desequilíbrio acontece a três dimensões. Há uma forte também evidência de que, em determinados países periféricos, quando os preços são muito mais baixos, dentro da União Europeia principalmente, que são muito baixos, o que aconteceu foi que os medicamentos começaram a ser exportados paralelamente e não ser vendidos nas farmácias para países onde quer as farmácias, quer a indústria, lucravam mais. E o que é que aconteceu com isso? Aconteceu que, obviamente, a população deixou de ter acesso a medicamentos. E eu lembro-me do caso de falar com um autor grego, quando discutíamos isto, e ele dizia, pois, mas eu dizia, olha, é que nós estamos com um problema, há uma exportação para a Inglaterra, principalmente e para a Alemanha, exportação paralela, ele dizia, nós é para a Croácia. Quer dizer, já nem é para a Inglaterra, na Grécia até é para a Croácia, que até é ali ao lado, e eles ganham, para eles é suficiente conseguirem exportar para... E é um problema gravíssimo. E quando se diz que este corte foi benéfico e que há maior acesso aos medicamentos e a gente olha para os dados do Infarmed e em algumas áreas, de facto, há aumento do consumo e parece que haver um acesso, mas há uma coisa que também vos pergunto, aqueles que prescrevem aqui, que, como vos disse, quantos de vós é que tentaram prescrever medicamentos que não existem no mercado? Isto é fortíssimo. E eu dou-vos uma lista de 300 medicamentos que não estão acessíveis no nosso mercado. E depois faço também uma pergunta. Isto é ou não é falta de acesso aos cuidados de saúde? Haver um conjunto de medicamentos que estão aprovados e que são importantes para o nosso consumo e que não estão, simplesmente não estão acessíveis. Já há uma autorização de introdução no mercado, mas o medicamento não existe no nosso país. E isto parece-me que é um assunto que ainda não, já foi abordado em muitos contextos, tem sido falado, mas não foi encarado com a frontalidade e com a importância que deve ter. Porque isto é tão importante para a saúde da população como não ter acesso ao médico. Porque se o médico tem uma prescrição de acordo com aquilo que é o melhor para aquela pessoa, e essa pessoa depois não tem acesso àquela terapêutica fundamental naquele contexto, então temos um bloqueio no acesso aos cuidados de saúde. E eu considero isto um problema gravíssimo que não está a ser ainda encarado. Depois, outro aspecto interessante é que as farmácias fazem parte do nosso sistema de saúde. E são um importante parceiro. Eu sei que eu falo particularmente sobre isto, porque há uma guerra, muitas vezes, entre farmacêuticos e médicos, absolutamente ridícula, na minha perspectiva, não devia ser assim, como todos os outros profissionais deviam-se trabalhar em equipa, e não existe ainda o farmacêutico hospitalar dentro das enfermarias, com a dimensão que devia existir no nosso país, para contribuir, por exemplo, para melhores prescrições, mas esse trabalho de equipa não existe como devia existir, por um indicador, e a rede de farmácias no nosso país foi muito afetada com estes cortes que foram excessivos, na minha perspectiva. Isso também é um importante parceiro dentro do nosso sistema de saúde no geral. Os cuidados de saúde que também podem ser prestados com uma rede de farmácias eficiente, obviamente bem regulamentada. Portanto, isto é um aspecto que eu gostaria de salientar, daqueles que não foi possível aprofundar. Depois, o estudo em geral, eu acho que convido-vos a ler com atenção. Destaco que nós usámos a evidência que havia na altura, e o estudo é feito em 2013, e sendo que muitos dados foram aparecendo posteriormente. E um dos grandes obstáculos foi o acesso à informação. Porque aqueles métodos complementares de diagnóstico que eu vos apresentei não foram fáceis de ter acesso a eles, em muitos deles. Isso é outro problema, que é a ausência de relatórios e de dados que sejam produtivos e sejam importantes para que nós possamos tomar decisões com maior evidência. E muitos deles porque não interessa. Ok? Ali. Há uma intervenção do colega.
Bom dia. Primeiro gostava de felicitar o Dr. André Biscaia e o António Pereira, de facto, pelo estudo, e a taxa de resposta, de facto, foi muito boa, muito acima do que estava a ser nos anos anteriores. Felicitar mais uma vez, já tinha feito pessoalmente, de facto, pelo resultado. Em relação tinha só uma questão em relação, de facto, ao estudo do Algarve. A perspectiva do acesso é uma perspectiva que, de facto, tem, nos últimos tempos, vindo a interessar bastante. Não se ouve? Ouve-se agora? Ouve-se? Talvez assim. Sim? Assim? Está melhor? Ok. A perspectiva do acesso é uma das questões que eu, de facto, queria investigar um bocadinho melhor e queria perceber se, de facto, aquele copagamento que em Portugal se chama taxa moderadora tem impacto e que impacto teve no acesso, nomeadamente aos cuidados de saúde primários e também a nível da urgência. Porque há uma perspectiva clara que nós em Portugal temos mais de 50% são isentos, ou seja, aqueles copagamentos são só para metade da população, que se calhar muita dela está mesmo a subutilizar os serviços e começamos a ter, de facto, pessoas que começam a não aceder aos cuidados de saúde por falta de dinheiro. Por outro lado, temos os outros isentos que realmente passam a vida nos centros de saúde e nos hospitais a superutilizar os serviços. Desculpa, eu não sei se consegui perceber tudo, eu vou repetir e depois, se estiver bem, tu dizes que está ok. Portanto, a tua pergunta é se estás a dizer que os copagamentos e taxas, portanto, se as taxas moderadoras tiveram implicação no acesso aos cuidados de saúde, certo? É essa a pergunta. O que é que era isso? Pronto. Primeiro, aquele copagamento e aquele out of pocket não é exclusivamente as taxas moderadoras só, ok? Implica todos os custos que a pessoa tem quando vai aceder aos cuidados de saúde. As taxas moderadoras houve um aumento grande em 2011. E o impacto que elas têm, e como tu disseste, há uma franja da população que não paga, mesmo assim. Mas aqui o que é importante destacar, primeiro, as taxas moderadoras é um nome, porque aquilo não modera. São copagamentos, certo? E, aliás, na Troika aquilo vem dentro da secção de financiamento. Não vem lá numa secção de sistema de saúde e de otimização. Vem uma secção que diz financiamento. Portanto, o próprio Troika assumiu que aquilo era financiamento. E, por outro lado, esse aumento, há uma evidência forte, principalmente um trabalho de Sarah Thompson, muito grande nessa matéria, que demonstra que o aumento das taxas moderadoras desta forma não traz benefícios, não é inteligente, não é um sistema inteligente de moderar o acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, de facto, não moderou e, de facto, criou uma pressão maior sobre uma franja da população que teve mais dificuldade em aceder. O que era muito interessante, de facto, e há alguns estudos, mas não são suficientemente fortes, era que se conseguisse demonstrar essa correlação muito direta. E nós sabemos que isso que aconteceu. O out of pocket, eu gostaria também de salientar, que é aquele esforço que a população está a fazer, é muito superior à média europeia. E, portanto, vocês sentem certamente nos cuidados primários que há muita gente que tem mais dificuldade, até na própria prescrição. E há muita gente que não vai buscar as receitas porque sabe que é mais uma vez que vou ter que pagar. E não assumem. E muitas deles... E depois há aqui subgrupos. Há populações que têm receio, há pessoas que têm medo de assumir isto, têm receio de assumir, eu não tenho capacidade de pagar os medicamentos. Mas depois nós percebemos mais tarde que de facto é o que está a acontecer. E há pessoas que dizem sim, eu estou a tomar, mas não o fizeram porque não tiveram capacidade de o fazer. Portanto, há aqui um conjunto de informação que é importante estar mais atento e compreender de maneira que isto está a ter impacto na nossa população. Sei se era isto que... Muito rapidamente, o estudo está disponível no site, está na parte desta apresentação, também já está no fórum, e portanto aquilo que eu convidava agora aos colegas era realmente a lerem o estudo completo e a comentá-lo e também a discuti-lo. Obrigado. E terminamos este debate e segue-se já um grande debate sobre o futuro dos cuidados primários. Muito obrigado a todos.